Boa noite a todos. Havia um determinado industrial chamado Francisco Teodoro. Ele tinha uma vida bastante próspera, ele era uma pessoa bastante inteligente, ele era um bom empreendedor. E com o esforço dele, ele construiu uma bela indústria. Ele importava fios e produzia tecidos. Tecidos de lã com poliéster, o que chamávamos as casimiras antigas. O trabalho se desdobrava na indústria dele a todo vapor. Operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Porém, surge a crise, a retração dos negócios. E ele sofre a humilhação de receber constantemente cobranças e advertências. Porque com essa retração, ele não conseguia pagar as notas promissórias, os nossos boletos de hoje. E começou a passar por uma situação constrangedora. Ouvia frases vexatórias que chegavam aos seus ouvidos, começavam a chegar-lhes as promissórias vencidas, os credores lhe cobravam com insistência, diziam que não podiam mais ficar esperando pela ausência do pagamento do nosso irmão Francisco Teodoro. Ele, desesperado, apresentava desculpas, falava que tinha esperança que as coisas iam melhorar, ele ia vencer a crise, ia vender os tecidos que ele tinha armazenado na empresa, e dessa forma ele saldaria suas contas, as contas da empresa que ele havia construído com seu suor de muitas décadas. Os meses se arrastavam, começou a chegar cartas de cobrança, pois ele devia diversos credores, um montante de, na época, 800 contos de réis. Era a moeda vigente na época. E a produção dele não tinha mais compradores. Os estoques estavam todos nos armazéns abarrotados de tecidos. Por toda parte ele buscava socorro, especialmente na religião, e ouvia referências à bondade de Deus. Continuava a aguardar as mágoas nas suas orações, mas a tensão nervosa que nosso irmão Francisco sofria era esmagadora. Credores, ameaçavam ele com escândalos na imprensa, com protestos públicos, que seria ele indicado como um negociante desonesto. Ele que sempre havia prezado pela honestidade, na construção do patrimônio, no trato com seus funcionários, com seus empregados, e agora ele estava nessa situação constrangedora. Francisco Teodoro escreve uma pequena carta anunciando-se incapaz de saldar suas dívidas e dispara um tiro no crânio. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira, nos diz o Evangelho de Jesus? Que adianta vencer no mundo e não vencer o mundo? Vencermos-nos a nós mesmos, realizarmos a nossa reeducação, substituir em nosso íntimo os conceitos equivocados que nós fazemos de existências passadas,
por novos conceitos. Nós já fomos cristãos muitas existências, mas cristãos sem Cristo. E agora o Espiritismo nos convida a nós sermos cristãos com Cristo, com o seu Evangelho. Como diz em Mateus 16, versículo 26, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? E completa Mateus, pois não há nada que se poderá pagar para ter de volta essa vida. Nós entramos no mês de setembro e vários segmentos da sociedade, a gente já viu, estão realizando, nos convidando a refletirmos a respeito do suicídio. Vamos aqui ver algumas colocações rápidas a respeito desse assunto. Colocações que nos são disponibilizadas pela espiritualidade, que nos diz: a morte dada a si mesmo não acaba com a vida. E a vida é o presente precioso oferecido por Deus. Olha a pergunta 153 do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Os amigos reveladores disseram para Allan Kardec: a vida do espírito é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Meus amigos, o que é vida? Vida, o contrário de vida não é a morte. Porque morrer é o contrário de nascer. Vida não tem final. Vida não tem oposto. Morrer é o contrário de nascer. O morrer não interrompe o viver, a vida da alma. Né? O corpo é perecível, nós ocupamos de forma transitória. Mas a criatura, ela é perene, ela é imortal. Desde que nós fomos criados por Deus, nós vamos existir por toda a eternidade vindoura. Nós não vamos interromper a vida do espírito em nenhum momento do nosso caminho. E isso as pessoas que a doutrina espírita nos traz, e que todos pudessem refletir a respeito disso. Várias são as circunstâncias que direcionam nossos irmãos aflitos para o suicídio. Pressionados, né? Até fora de si, por um estado de comoção, esses irmãos penetram pelas ruelas escuras do existir e acabam por dar cabo à própria existência. E nós todos temos alguma coisa a ver com isso. Nós todos somos responsáveis e nós não podemos nos calar. Nós temos que conversar dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, a respeito dessas verdades que a espiritualidade nos trouxe através de Allan Kardec. A morte não interrompe a vida. A morte dada a si mesmo causa o fim da existência do corpo físico, mas não da criatura. Né? Não é porque o carro, uma analogia, o nosso carro tem 4 rodas, que ele vai para a sucata, que nós vamos para a sucata junto com eles. Nós continuamos existindo fora do nosso veículo motorizado. E assim é nosso corpo físico.
Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras diante das pessoas desesperadas. Às vezes, nós podemos dizer algumas palavras que no nosso pensamento nós estamos falando de brincadeira, mas o outro pode estar levando a sério. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque, como nos diz lá na pergunta 946A do Livro dos Espíritos, lá no capítulo dos gozos terrenos, né? Kardec pergunta: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? E os espíritos reveladores disseram: esses aí, ai deles, responderão como por um assassinato, diz o Livro dos Espíritos. E a lei brasileira também diz, no artigo 122 do Código Penal, que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou auxiliar que a pessoa o faça, incorrerá em pena de reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consumar, ou reclusão de 1 a 3 anos se na tentativa do suicídio resultou lesão corporal de natureza grave. Então nós nos comprometemos como espíritos e como seres humanos. Vamos responder perante a justiça dos homens e perante a justiça de Deus. Colocamos um assassinato na nossa economia espiritual. E às vezes nós podemos estar falando aqui de brincadeira, mas aquela pessoa que nos ouve pode estar em desespero. E tem mais ainda. A espiritualidade nos diz que quando ocorre um suicídio aqui na Terra, alguém comete a morte a si próprio, sob forte influenciação espiritual, a obsessão, quando ela está no estágio da subjugação, onde o indivíduo não tem quase mais noção do que faz, ele não pensa mais por ele mesmo. E os espíritos obsessores, a grande proposta do desfecho de um processo obsessivo é nos conduzir ao suicídio, para que a gente fale perante os homens e perante Deus. E a espiritualidade nos ensina que a esses espíritos que conduzem o indivíduo que esteja sob subjugação ao suicídio, esses espíritos colocam na sua conta um assassinato, como se estivessem na Terra, cometendo o ato. O espírito obsessor coloca na sua conta um assassinato, se ele consegue induzir um indivíduo a tal ponto que esse cometa a morte a si próprio. Também uma pergunta interessante que tem no Livro dos Espíritos, a 944A, Kardec pergunta se o suicídio é sempre voluntário. E os nossos irmãos respondem: o louco que se mata não sabe o que está fazendo. Então esse irmão que está sob subjugação, ele está totalmente desnorteado, ele está sem rumo. O suicídio também, diz a espiritualidade, não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. É lógico que nós aqui reunidos não fazemos nada conscientemente que esteja prejudicando a nossa vida física. Nós não bebemos em excesso, não comemos em excesso, não trabalhamos em excesso, né? São alguns dos males. A espiritualidade nos diz alguns dessas atitudes equivocadas que vão nos lesando, que vão fazendo que a gente desperdice essa energia de forma
antecipada que vai nos faltar lá adiante. Porque quando renascemos, nós recebemos uma carga, uma quantidade de fluido vital para que possamos cumprir as nossas obrigações existenciais durante o tempo em que está planejado para que fiquemos na vida material. Então a espiritualidade nos coloca a preocupação, a ansiedade, a agitação. Essa aqui então é um jorro de fluido vital jogado pelo ralo. O tabagismo, a drogadição, o alcoolismo, o trabalho excessivo, a sexualidade desregrada, a glutonia e outras, né? Para nós valorizarmos a nossa vida, nós temos que viver com inteligência e bondade, como norma da nossa conduta habitual. Mas tem muitos que preferem a arrogância, preferem a discussão desnecessária, o desrespeito às suas obrigações como cidadão, a negligência, que vai fazer com que nós, ou os indivíduos que assim se conduzem, tornam-se vítimas de si mesmos, suicidas indiretos. Muitas vezes nós caminhamos na vida pela estrada errada e vamos gerando desgraça. Criamos fatalidades destruidoras para nós mesmos, essas fatalidades. Porque são a consequência do nosso proceder. E a quem a gente vai culpar, senão a nós mesmos? E esse sofrimento que nós somos submetidos por essa conduta equivocada, eles não estavam no nosso programa reencarnatório. Ou se estavam na nossa proposta existencial, talvez eles estavam para surgirem décadas lá adiante. Mas com nossos equívocos, nosso comportamento equivocado, nossos excessos, nós criamos um terreno favorável, como diz André Luiz, para que essas sementes do destino brotem antes do tempo. Às vezes, essas sementes estavam programadas para brotar lá na nossa 7ª década da existência e nos levariam a óbito. Ou não. Ou não. Pela nossa conduta, não nos levariam ao óbito, talvez. Superássemos a brotação daquela semente e viveríamos mais 10, mais 20 anos. Mas dessa forma, nós, por a conduta, pelos nossos excessos, nós criamos um terreno adubado para que essa semente de destino brote antes do tempo. E muitas das vezes nos leva ao óbito. Suicídio indireto, uma morte precoce. Porque se nós íamos viver de forma programada 80 anos e morrermos aos 50, houve uma precocidade. Foi antecipado. Voltamos antes do tempo planejado. Meu nome é Clarencio. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato
realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Como diz lá no Evangelho, no capítulo 28, aquelas preces que tem para a gente fazer por um suicida. Eu até recomendo que nós tenhamos esse capítulo do Evangelho quase que de prontidão. Porque sempre que a gente sabe que um conhecido nosso foi a óbito, morte natural, ali tem a prece para nós fazer por esse conhecido. Ali tem a prece para nós fazermos pelos suicidas. E como nos diz lá no livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, o espírito, que ficou um certo tempo em uma região purgatorial, e depois que ele é resgatado e levado a um local para o seu restabelecimento, olha que interessante, lá nesse local que ele é levado para se restabelecer, quando alguém na Terra orava por alguma daquelas criaturas que lá estavam, além da criatura, lá no plano espiritual, receber os fluidos benfazejos resultantes da oração da pessoa, aparecia em uma tela, lá no plano espiritual, a imagem da pessoa que orava. E surpreendeu Camilo Castelo Branco, o espírito, que ele recebia orações de pessoas das quais ele na Terra, enquanto vivo, nunca deu valor. E se entristecia por não receber as orações daqueles que ele valorizava. Talvez até os próprios familiares. Porque na tela aparecia a imagem da pessoa que estava orando. Então, no Evangelho, lá na prece número 71, no prefácio, diz: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo, do cativeiro da terra. E a justiça divina, diz o Evangelho, pode abrandar-lhes os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O Livro dos Espíritos, entre as perguntas 943 e 957, discute esse tema. Então, quem quiser ver, no Livro dos Espíritos está entre a pergunta 943 e 957. Vai falar sobre as causas e as consequências. No Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, também vai falar sobre o suicídio e a loucura. No livro Céu e Inferno, capítulo 5, lá há relato de vários espíritos suicidas. E eles vão nos colocar ali, nesse livro, Céu e Inferno, capítulo 5, sobre o seu estado infeliz na erraticidade. Mas lembram do nosso amigo Francisco Teodoro, né? O industrial, dono da fábrica da tecelagem, que deu um tiro na cabeça porque não conseguia saldar as dívidas com os credores. Ele desperta no mundo espiritual. Com uma imensa tristeza descobre que a vida continua após a morte física.
tardiamente. Tardiamente ele conhece essa verdade, pois agora carrega em zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguiria descrever o martírio que nosso irmão estava passando. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Corria o tempo e parecia que a duração daquele sofrimento era interminável. Depois de 30 anos, conquista a oportunidade de recuperação. Após a internação em uma casa de reajuste no plano espiritual. E aí então que ele vai poder reencontrar antigas afeições e reencontrar amigos. Qual o sentido da nossa vida? Por que estamos aqui no plano material? Todos nós deveremos ter uma meta, mas essa meta deve transpor o imediatismo existencial. Que o nosso irmão Francisco foi muito imediatista, e nós vamos ver depois no desfecho. O Divaldo nos fala que a nossa sociedade é constituída por indivíduos de dois biótipos. O primeiro é aquele que come, bebe, dorme, faz sexo, e diz Divaldo que este ainda se encontra na fase primária dos instintos. E é a grande massa, segundo Divaldo. O segundo biótipo são as pessoas que comem, bebem, fazem sexo e têm ideais. São as pessoas que pensam, raciocinam. Qual o sentido da vida para nós espíritas? A evolução espiritual. Não nascemos somente para comer, beber, fazer sexo, curtir a vida materialmente. Podemos comer, beber, fazer sexo, passear, possuir, conquistar bens materiais, mas tudo de forma equilibrada. Sem esquecer em nenhum momento que nós viemos aqui buscar vencer o mundo. Nós viemos buscar conquistas espirituais, que é aquilo que nós vamos levar. Mas alguns, com a desculpa que a vida é curta, abusam da saúde, desperdiçam a vida, perdem a encarnação. A vida carnal é curta, mas a vida espiritual é eterna. Então, em qual vida nós estamos investindo? Em qual vida nós estamos investindo? Qual alimento nós estamos buscando? Em tempos remotos, Platão Platão fazia uma clara distinção entre felicidade e prazer. Ele admitia que uma estava vinculada à aquisição de virtudes, a felicidade, e a outra, as sensações físicas. E colocava Platão o mundo dos sentidos e o mundo dos prazeres sensoriais. Inibe o encontro da felicidade verdadeira, a busca dos prazeres sensoriais. Porque nos torna presos a um mundo real, que é o mundo físico, mas que não é, diz Platão, a realidade elevada. Então, como se tivesse, segundo Platão, duas realidades. E nós temos que viver as duas. Nós continuamos espíritos enquanto estamos aqui no plano físico. E nós temos que viver as duas realidades. Um exemplo, à noite, quando nos desdobramos do corpo físico, nós vivemos a realidade espiritual. Nós vivemos a vida espiritual.
E quando estamos conscientes, em estado de vigília, acordados na vida física, ao mesmo tempo estamos, sem perceber, vivendo as duas vidas. E às vezes esquecemos da vida espiritual, do eu divino, e nos entregamos totalmente à vida, como diz Platão, das sensações físicas. Diz André Luiz, o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Mas tem muitos que dizem, né? O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Enganam-se. O corpo, como disse André Luiz, e diz a espiritualidade em vários trechos das obras, é patrimônio divino. É um empréstimo, ele não é meu. Para mim viver no plano físico, eu preciso dele. E eu preciso viver no corpo físico para espiar e resgatar os meus erros. E eu só consigo isso com o auxílio desse amigo. Ou como dizia São Francisco de Assis, do jumentinho, que nos conduz pela trajetória terrena. Nós não possuímos esse corpo, mas às vezes nós deixamos que o corpo nos possua. Nós atendemos os apelos do corpo, embora a nossa consciência nos advirta. Cuidado com os excessos à mesa. Mas aquela comida está cheirosa? Eu estou salivando e eu me lanço novamente ao prato. E às vezes a nossa consciência nos adverte. Cuidado com os excessos, é um dos tantos. Então o corpo é patrimônio divino, que é emprestado ao Espírito, a nós, para que nós possamos nos manifestar no mundo em que fomos chamados a viver. E por ser um empréstimo, nós temos que cuidar com muito zelo dele. Ou quando a gente pede alguma coisa emprestada a uma pessoa, nós não usamos com muito cuidado para não danificar e devolvermos em perfeitas condições aquilo que pedimos emprestado. Então, e o corpo que Deus nos emprestou? Temos que valorizar a vida. Nos diz Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, todo o corpo físico merece respeito e cuidados, carinho e zelo contínuos, por ser a sede do Espírito, o santuário da vida em desenvolvimento. E Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, assim colocou: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Mas nós nos esquecemos de todas essas advertências e cometemos abusos de toda ordem. Praticamos excessos que nós não confessamos nem para nós mesmos nas nossas reflexões. Diz a espiritualidade, existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Ou seja, voltamos ao plano espiritual antes do momento. Não sei se já ouvimos falar em espíritos completistas. Espírito completista é aquele que renasce aqui na Terra e cumpre de forma completa todo o seu planejamento espiritual. E a espiritualidade nos diz que são raríssimos os que conseguem cumprir e retornam ao plano espiritual como um espírito completista. Completou aquilo que se propôs. Então nós temos que nos esforçar para buscar esse projeto
de sermos próximos de um espírito completista. É um amigo, né? Um corpo inseparável que nos acompanha desde o nosso nascimento. Somos responsáveis por esse veículo. Sair da existência terrena de forma apressada, diz Chico Xavier, é semelhante ao presidiário que foge da prisão e terá a polícia em seu encalço por longo tempo. A nossa consciência não vai concordar com isso quando nós estivermos fora da vida física. Quando cessarem os interesses mesquinhos, às vezes, da vida terrena. Os gregos tinham um ditado que dizia: mente sã, corpo são. Mas é interessante o texto onde esse contexto, essa frase está inserida. É do poeta romano Juvenal, do primeiro século do cristianismo. E ele assim escreveu: deve-se impedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça uma alma corajosa, que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza. Uma alma que suporte qualquer tipo de labores. Uma alma que desconheça a ira. Nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de um rei oriental. E ele coloca: revelarei aqui o que podes dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela conquista das virtudes, que é o que nós viemos buscar aqui na existência. Vamos falar um pouquinho da violência, que era a nossa proposta do texto. O nosso comportamento na sociedade. Nós desrespeitamos de forma consciente, ou talvez descuidados, vários códigos de leis estabelecidos na sociedade. Isso resulta em acidentes, homicídios, intoxicações, desastres de vários tipos que arrebatam vidas. São resultado da imprevidência, da irresponsabilidade e do orgulho. Há muitos indivíduos que preferem a arrogância, a discussão acesa, o desrespeito ao dever, a negligência, e tornam-se vítimas de si mesmos, porque tudo gera consequência. Sabe aqueles que dizem, no nosso tempo de jovem ou de criança, era muito comum ver os homens dizerem: não levo desaforo para casa. Quem de nós talvez já não ouviu essa frase? E realmente as pessoas não levam desaforo para casa. Elas levam tristeza. E quando voltam, porque às vezes vão para o presídio, os que assim falam e pensam, levam tristeza para sua casa, levam tristeza e lamentação para a casa do alheio que foi sua vítima. Levam dor moral, levam prejuízo material. Aquelas pessoas que pensam assim: eu não levo desaforo para casa. E o que Jesus disse? Dar a outra face. Perdoa. Ora pelos que te caluniam e perseguem. E o que faz o nosso corpo reagir com a raiva de forma instantânea? É uma resposta fisiológica que a espécie humana desenvolveu para enfrentar os desafios do ambiente. Só que a espécie humana, no início da era hominal, quando começou no planeta Terra a reencarnação de espíritos, e esses espíritos foram preparados e nós carregamos ainda
essa conduta que é própria do homem primitivo, foram preparados para que, quando se sentissem ameaçados, houvesse essa resposta fisiológica, que é a instantaneidade de uma produção de uma série de hormônios e neurotransmissores, como a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina e a testosterona. A adrenalina é o hormônio do estresse. Ela é liberada no nosso corpo quando nós estamos expostos a perigos. E o homem primitivo, ele vivia em constante perigo. E ele, diante do perigo, ele tinha duas alternativas: lutar ou fugir. E era constante, porque ele lutava, ele enfrentava as feras para disputar, muitas vezes, o alimento, para disputar a toca, a caverna onde ele queria se abrigar. Então, ele foi preparado para a luta, para o instantâneo, como se o nosso sangue fosse aditivado com substâncias que nos dão um vigor extra. Só que esse vigor extra nos traz prejuízos. A noradrenalina atua de modo semelhante à adrenalina, acelera os batimentos cardíacos. A dopamina influencia, sobretudo, no nosso grau de vigilância e excitação. Quando a gente pressente um perigo, o organismo reage. Só que dados estatísticos apontam que altos índices de testosterona no sangue quase sempre estão associados a comportamentos violentos que engordam também as estatísticas policiais e lotam os presídios. A nossa população carcerária no Brasil, ela é 90% masculina. A pessoa que se irrita facilmente, violenta, segundo o psiquiatra Redford Williams, um pesquisador, um professor americano, ele nos diz que a pessoa hostil e cínica tem 5 vezes mais chances de morrer antes dos 50 anos do que a pessoa que não é agressiva. Então nós temos que controlar esse ímpeto, essa impetuosidade, que é resultante do nosso organismo físico quando se vê diante de um perigo. Nós temos que criar condicionamentos. Interessante lembrar que lá na Revista Espírita de 1861, junho, Kardec nos fala sobre o desespero. E assim colocou: seriam necessários volumes para registrar todos os funestos acidentes causados pelo desespero. Se tomássemos apenas aqueles que chegam ao conhecimento do público, olha o que coloca Kardec: quantos suicídios, doenças, mortes involuntárias, casos de loucura, atos de vingança e até crimes não teriam acontecido. Todos os dias, né, o desespero é causa que leva a desarranjo do cérebro. De onde vem a nossa agressividade? Da frustração. Eu considero a frustração dos piores sentimentos. E a frustração, ela é resultado, ela pode surgir quando nós depositamos nossas alegrias, o nosso sucesso na vida sobre os ombros de outra pessoa. Nós estamos vivendo de expectativas. Eu espero aquela resposta da pessoa, de um filho, do cônjuge, do amigo, no trabalho. E aquela pessoa não corresponde, e eu fico frustrado. E essa frustração pode me deixar depressivo, melancólico, violento.
Então nós temos que viver não de expectativa, nós temos que viver de objetivo, de meta. A meta que eu vou trabalhar para atingir, para conquistar. Se o outro não atingiu a meta que eu espero que ele vá produzir aquele resultado, o problema é dele, ele vai responder por aquilo. O que estamos fazendo da nossa existência para nós caminharmos para o final? Valeu a pena o esforço e a dedicação dos espíritos que planejaram o nosso corpo físico, que planejaram nossas provas, que planejaram o arranjo familiar que nós iríamos ser envolvidos no plano Terra. Todo esse trabalho que eles tiveram, pesquisa, localizar espíritos no mundo espiritual, fazer eles renascerem para nos esperar, me receberem pela maternidade, pela paternidade. Será que valeu a pena o trabalho deles? Nós estamos correspondendo à expectativa de nossos pais? A expectativa, olha a expectativa de nossos pais. Aquilo que eles me aconselhavam, eu estou honrando, honrar pai e mãe, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O esforço de familiares que me favoreceram de uma forma ou outra para que eu chegasse onde eu estou hoje. Eu tenho reconhecimento, gratidão. As oportunidades que a vida me deu e continua me dando, embora eu já esteja com 66 anos, a vida me oferece circunstâncias favoráveis. Eu estou aproveitando, eu estou agradecendo. O tempo que está a nosso dispor está sendo utilizado convenientemente. Mas o nosso amigo Francisco Teodoro, não sei se vocês lembram, né? O industrial que deu um tiro no crânio, sofreu numa região purgatorial e depois de 30 anos ele reencontra, restabelecido, talvez antigos amores e amigos que o haviam precedido no plano espiritual, nosso irmão Francisco Teodoro. Então agora Francisco Teodoro pede aos benfeitores amigos a oportunidade de descer à terra, retornar à cidade onde ele viveu e até visitar os familiares que ainda estavam por ali. E assim ele é trazido pelos benfeitores. Quando ele chega na fábrica que havia sido sua, há uma indústria num progresso maravilhoso. Embora invisível aos amigos de luta, Francisco, chorando de alegria, abraçou ainda antigos funcionários que ali estavam, abraçou os filhos, os netos, que estavam ali, na labuta, naquela indústria que ele fundou com o suor do seu rosto. E após reconhecer o seu próprio retrato na parede, referenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber, naquele momento, por um amigo espiritual, que um acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais dele. 5 dias depois que ele havia cometido suicídio. Pois o estoque de tecidos que estavam encalhados na indústria, que ele guardava zelosamente, haviam sido vendidos e produziu uma importância que superou em muito a 4.000 contos de réis. A venda foi maior do que 5 vezes a dívida que Francisco Teodoro tinha e por ela cometeu suicídio. Diante dessa informação, o industrial suicida mostrou-se melancólico, sorriu, compreendendo que a bondade divina não falhava. Ele apenas não soube esperar. Não soube esperar 5 dias. Muitas vezes na vida, temos que ter a paciência
para esperar que o relógio do tempo venha nos trazer o alento, ou até mesmo a solução para resolvermos problemas, ou até mesmo vencermos dificuldades. Mas uma coisa é certa, todos os problemas têm solução, senão seriam enigmas. Todo problema tem solução. A questão é saber esperar. E por pior que sejam as nossas dores físicas ou morais, e todos as temos, se não temos, as teremos, a dor é democrática, ela visita Chopin, o casebre e o castelo. Então, por pior que sejam nossas dores físicas ou morais, devemos confiar na bondade de Deus. Afinal, o Pai Celestial nunca está pobre de misericórdia. Nos diz Emmanuel: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração? Em tuas mãos, no teu caminho. Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração.